Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro, hoje a igreja celebra a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao 28, que diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o tema do Evangelho é a lei do sábado. Veja, Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. E por conta de uma necessidade, isto é, eles estavam com fome. Então os discípulos, eles começaram, diz aqui o Evangelho, que começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Os fariseus foram criticar os discípulos. Chegaram para Jesus e disseram: Olha, por que eles fazem dia de sábado que não é permitido? E aqui tem um detalhe muito interessante, por quê? Porque a lei permitia, por uma necessidade da pessoa. Por exemplo, a questão da fome era uma questão de necessidade. Então, nesse sentido, a lei permitia arrancar as espigas, né? Mas aqui, o que nos chama a atenção é justamente a questão do rigorismo da lei. Aqueles que seguem a lei pela lei, mas que perderam o espírito da lei. Jesus, quando responde aos fariseus, claro, primeiramente o Jesus, ele cita um texto da Escritura interessante, né? Porque os fariseus, por um lado, questionam os discípulos se baseando no mandamento, guardado o sábado. Mas Jesus rebate a crítica citando um trecho da Escritura falando de Davi, quando Davi e seus companheiros eles entraram no templo na época em que Abiatar era sumo sacerdote e comeram dos pães oferecidos, os pães que eram consagrados, né? Que eram oferecidos a Deus. E só os sacerdotes era permitido. Mas Davi e seus companheiros comeram dos pães. Então aqui é algo muito interessante, né, para nós percebermos. A primeira coisa que nosso Senhor ele faz aqui. E depois Jesus continua na sua resposta. Outra coisa que nos chama a atenção é quando ele vai dizer: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Repito, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Os fariseus colocaram a lei acima do homem, acima da pessoa humana. E nosso Senhor, ele mostra para eles que a vida humana está acima.
da lei. É o que nosso Senhor está dizendo aqui. O sábado foi feito para o homem, isto é, para servir ao homem. Para servir ao homem. E não o homem se tornar um escravo da lei, um escravo do sábado. E aí, Jesus se apresenta como o Senhor. Ele vai dizer: portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por que os judeus guardaram o sábado? Todos nós já sabemos, no Antigo Testamento, por conta da obra da criação. Deus criou tudo em 6 dias, no 7º dia descansou. Então, é uma lei que tem a ver com a criação. E o sábado não se podia fazer nada, de fato, se proibia trabalhar. Mas para quê? Por que essa proibição? Para que o homem reconhecesse a glória de Deus e o servisse e o adorasse. O sábado era, nesse sentido, reservado para que o homem cultuasse a Deus. Cultuasse a Deus. Agora, mas padre, hoje a gente não guarda o sábado, nós católicos guardamos o domingo. Por quê? Por que não guardamos mais o sábado e sim o domingo? Eu falava da ordem da criação, a obra da criação. No 7º dia Deus descansou. Só que nós guardamos o domingo não mais por conta da obra da criação do Antigo Testamento, mas por conta da obra da redenção. E pela própria redenção, Cristo faz novas todas as coisas. Nosso Senhor se entrega a sua vida, é oferecido em sacrifício pela humanidade, para a remissão dos pecados. E ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Só que esse terceiro dia é o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domos significa dia do Senhor. Dia este em que os primeiros cristãos reservavam para adorar a Deus, para fazer as suas orações. Então a igreja, desde o início, guarda não mais o sábado, que foi superado pela nova criação. Foi superado pelo domingo, que é o dia do Senhor, o dia em que Cristo venceu a morte e o pecado. O dia que ele ressuscita glorioso. E aqueles que ressuscitam com Cristo são chamados também a viver o domingo, o dia do Senhor. Reservar o domingo. Por isso que o domingo é preceito. Por isso que você não pode, não deve perder a missa aos domingos. É pecado mortal. Você precisa, deve ir à Santa Missa aos domingos, porque é o dia que o Senhor fez para nós. O dia supremo de adoração para um católico. Ir à Santa Missa, participar da Santíssima Eucaristia, adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento. É o domingo que a igreja guarda agora. Sobretudo, chama a atenção para uma coisa. Tenhamos muito cuidado para que nós não caiamos ou não tenhamos a mesma atitude do que os fariseus. Hoje em dia a gente percebe que tem muitos cristãos católicos caindo também no rigorismo da lei. Veja, um problema hoje em dia na igreja é justamente este. Quando algumas pessoas se apegam tanto à lei, mas espiritualidade zero. A pessoa é rigorista no cumprimento da lei, mas uma lei sem espírito. Isto é, a lei pela lei. Cuidado, cuidado, cuidado. Como é que está a sua vida espiritual? A sua vida de comunhão com Deus? Às vezes, o que eu vou falar aqui é muito sério. Por exemplo, eu estava falando de uma lei católica que é guardar domingo, o domingo, que é o dia do Senhor. Não ir à missa ao domingo é pecado mortal. Mas veja, vou falar alguma coisa que é também algo intrigante. Você pode ir
a missa aos domingos, mas nem isso garante que você tenha uma profunda vida espiritual. Pode acontecer de alguém não perder a missa do domingo e não ter vida de comunhão com Deus. É sério. Mas imagina só uma pessoa dessa dizer: ah, eu cumpro a lei, eu guardo o domingo. Será que está guardando o domingo mesmo? Então, meu povo, pensemos nisso. Repito, como é que está a sua vida espiritual, a sua vida de comunhão com Deus? Você tem sido essa pessoa rigorista na lei, que vive o rigorismo exacerbado da lei? Cuidado, cuidado. A lei é importante para nos ajudar na nossa comunhão com Deus, na vida da graça, na vida segundo o Espírito e não mais segundo a lei. Que Deus abençoe você. Deixe aqui seus comentários, curta, compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.